começar com o Flamengo, atualizando a novela que está todo vapor, hein? Lucas Paquetá. Ele se reuniu com o técnico dele no West Ham e avisou que quer voltar de qualquer jeito pro Mengão, hein? Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos. O atacante não faz nada. Ele tem que também arrumar uma confusão na hora de sair também. Ele não podia ter dado a declaração na zona mista que já tinha acertado com o Flamengo, que ele não podia dar entrevista. Pois é. Foi lá, começou a falar, o assessor teve que puxar. Para, garoto! Aí na saída tem esse vídeo ele criticando um colega que deu a entender. Eu acho que falta juízo o garoto, né, Vene? Mais do que futebol ou não, ele não tem cabeça, pelo visto. Bom, vamos lá. Quem sou eu para dizer que ele não tem juízo, que ele não tem cabeça? Mas as atitudes. Eu acho que as atitudes dele vêm mostrando isso e são atitudes que, de fato, assim, chamam a atenção de uma maneira negativa. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de atitude, botando a culpa em um companheiro. Tipo de atitude, por exemplo, o vídeo dele que circula em rede social, quando ele vai para uma festa noturna. Ah, mas ele não estava relacionado. Beleza, se um jogador da posição dele passasse mal de uma noite para outra ali e precisasse contar com ele, ele não ia ter um bom sono. Ele não ia estar no seu 100% fisicamente. Fora outras atitudes, por exemplo... Dentro de campo, brigando com adversários. Debochando do adversário, enfim, certas coisas que eu particularmente não concordo. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não sou assessor dele, eu não sou empresário dele, eu não sou familiar dele. Mas se eu fosse algo nesse sentido... Puxava a orelha dele. Com certeza eu teria uma conversa com ele no sentido assim, cara, melhore sua postura. Mas enfim, isso é apenas uma opinião minha. Por essas e outras, eu acho que o Flamengo fez uma boa venda, repito. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro não tem que se lamentar, porque as cifras são muito boas e que ele tenha muito sucesso lá no Red Bull Bragantino, até porque para o Flamengo faturar ainda mais, porque o Flamengo vai manter 30% dele de uma venda futura. Parece que o Wallace vislumbrou um pouco, né, Flávio? Subiu a cabeça, né? Subiu um pouco a cabeça, porque, assim, Vene, falando sério, o Wallace teve boas atuações no Flamengo. O jogo contra o Chelsea foi um jogo decisivo para o Wallace. Marcou um gol importante, apareceu muito bem no início, tanto que surgiu essa expectativa na torcida, e depois daquela Copa do Mundo, o Wallace nunca mais voltou a jogar. Então a sensação que passa é que de fato subiu a cabeça. Para o Flamengo, ter problemas, com todo o respeito do mundo ao atleta, mas ter problemas com o Wallace não vale a pena. Para o Flamengo hoje, com títulos aí que o Flamengo disputa... Tá dando mais dor de cabeça que solução, então. Não vale a pena para o Flamengo ter um atacante como esse dando dor de cabeça. Eu posso dar um outro exemplo? Pode. Que o torcedor lamenta muito a saída, que é o Lohan. Porque muita gente se questiona, por que o Lohan não é utilizado ou não foi utilizado pelo técnico Felipe Luiz? Recentemente, o técnico dele lá na Itália, ele está no Pisa, emprestado pelo Flamengo a esse clube italiano. O técnico falou que ele tem muito potencial, mas chama atenção a maneira preguiçosa dele no dia a dia, no treinamento. Então assim, torcedor, entenda, o Felipe Luiz, ele quer o bem do Flamengo. Se o jogador ele não performa no dia a dia, no treinamento, o Felipe Luiz já expôs o Pedro, gente. O Pedro, que é o melhor centroavante do futebol brasileiro, e a gente sempre debate isso aqui. Então, se o Felipe Luiz não utiliza o Wallace, se o Felipe Luiz não utiliza o Lohan, motivo ele tem, ele enxerga no dia a dia, tal como o lateral esquerdo Vinha. Então, o torcedor rubro-negro precisa entender que o treinador ele tem muito mais acesso a informações do que nós. Embora nós, jornalistas, a gente esteja sempre buscando as melhores informações para trazer para o público, mas o Felipe Luiz vive aquilo ali em loco. E ele, obviamente, ele quer o melhor para a equipe dele. E eu acho que o melhor para o Wallace é respirar novos ares, adquirir uma experiência, uma maturidade. O melhor para o Lohan foi ele ser emprestado, embora não esteja performando. Enfim, e o melhor para o Flamengo foi fazer um bom negócio com o Wallace, uma boa venda, e quem sabe vender o Lohan também futuramente. Falando de negócios, Vene, contratações, o torcedor quer saber do Paquetá. Você tem novidades? Conta pra gente como é que tá a negociação, aperta aquele F5 aí e passa pro pessoal de casa as chances, a possibilidade, tá esquentando, tá ficando mais perto. Vamos lá, o torcedor quer saber, o Paquetá vem, o Paquetá não vem, conta tudo, Vene. Estão deixando a gente sonhar, Estão deixando, a gente sonhar. Tá sonhando. Porque assim, de fato, o sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Rapaz, o Paquetá vem. Porque a gente teve muitas novidades de ontem para hoje. Vamos lá, primeira novidade, Lucas Paquetá se reuniu com o treinador e com a diretoria do West Ham e novamente expressou o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e falou, o problema não é o West Ham.
O problema é, eu não quero mais ficar na Europa, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o futebol brasileiro. E por que ele falou isso para a diretoria e para o treinador? Porque, de fato, tem outros clubes da Europa, inclusive do futebol inglês, que demonstram interesse. Aston Villa, o próprio Tottenham, o Chelsea, também outro clube que demonstrou interesse, o Lucas Paquetá, recentemente. Mas ele não quer mais continuar na Europa, ele quer voltar para o futebol brasileiro e verbalizou isso para a diretoria e também para o treinador. A outra boa notícia, o West Ham, como noticiou primeiramente o jornal The Guardian, lá da Inglaterra, o West Ham sinalizou o seguinte para o Flamengo: a gente topa vender agora, já em janeiro, desde que o Flamengo empreste o jogador para o West Ham até o fim da temporada lá, ou seja, até o 30 de junho lá. Mas por que o West Ham deseja fazer isso? Porque o West Ham quer brigar para não ser rebaixado. E o Lucas Paquetá atualmente é o principal jogador da equipe inglesa, nessa briga aí para não ser rebaixado. Mas aí muita gente vai falar assim, nossa, pro Flamengo é maravilhoso. Compra logo então, já que abriram essa brecha, se garante. Beleza. 45 milhões leva. Nesses moldes, o West Ham topa cair a pedida para 45 milhões de euros. Sendo que a última proposta do Flamengo foi de 35 milhões de euros. Bota mais 10 Há uma e diferença leva. de 10 milhões de euros. Isso. Calma, não é assim. Bota mais 10. Não é porque você tem o dinheiro que você tem que sair gastando Você acha que não tem que chegar e comprar logo? Eu acho o seguinte, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu ia tentar chegar a um acordo para, quem sabe, pagar 40 milhões de euros e garantir o jogador. Só que também tem um outro lado. Fala. E aí, esse outro lado eu entendi conversando com as pessoas do Flamengo. Beleza, Vene. Se a gente não topa comprar o Lucas Paquetá agora, chega no meio da temporada, o West Ham rebaixado. O jogador, ele vai valer bem menos dessa pedida que eles estão fazendo. Aceitar 30, 35. Exatamente, porque assim, automaticamente o jogador cai de valor, até porque o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Aí vai chegar no final desse ano, ele vai poder assinar um pré-contrato. O West Ham vê nessa janela a última oportunidade de fazer um bom dinheiro com o Lucas Paquetá, que é um jogador extremamente valorizado. Então, simplesmente assim, tem muitos fatores que a diretoria precisa pensar. E outra, a gente não sabe se o West Ham de fato vai aceitar 40 milhões de euros, porque eles estão pedindo 45 milhões de euros nesse momento. E tem outro ponto também, o desejo do jogador. Será que o jogador se sentiria confortável de fazer nesses moldes? Por exemplo, ele jogar emprestado, e se ele for muito mal lá no West Ham, a torcida vai ficar culpando ele, falando que ele está indo mal porque ele já foi vendido ao Flamengo, está pensando no Flamengo. Então depende de muita coisa. O fato é o seguinte, de fato o Lucas Paquetá está muito próximo do Flamengo. Inclusive há um acordo de 4 anos de contrato com o jogador, está muito próximo. Já foi costurado esse contrato? Já está tudo certo com o jogador, base salarial, tempo anos. de contrato, 4 anos, o que está ótimo, tá? Ele tem 28 anos atualmente, ele iria performar até os 32 se ele cumprisse o contrato de maneira integral. Mas, Vene, pode se desvalorizar se o West Ham for rebaixado, o preço cai, mas ele pode também salvar o West Ham, se destacar, ir para a Copa do Mundo, brilhar na Copa do Mundo e valorizar e despertar o interesse de outros clubes europeus e esse valor aumentar. Olha, Flavinho, isso aí de fato Quem vai pode garantir? acontecer. O cenário mudar da água para o vinho. Só que assim, observando a Premier League, o que vem desempenhando o West Ham e até mesmo o Lucas Paquetá, isso aí é muito difícil de acontecer. A tendência não é Eu essa. acho que pode acontecer Não é mais essa do que expectativa. ele ser rebaixado com o West Ham e chegar na Copa do Mundo, ele fazer uma grande Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Isso pode acontecer e ele se valorizar mais ainda. Só que assim, o Flamengo sabe também que ele não tem mais o desejo de continuar na Europa. Isso pesa demais, isso pesa muito. Até porque o jogador já expressou isso e várias vezes, não apenas uma vez para o treinador e também para a diretoria do West Ham. E dinheiro não é problema para a diretoria do West Ham. O dono do West Ham, só para efeito de comparação, é basicamente o dono do Cruzeiro. O cara tem muito dinheiro, ele se diverte ali com o West Ham, entendeu? A paixão dele. Ele não precisa de dinheiro. Só que é óbvio que o Lucas Paquetá ele tem uma relação muito próxima com a diretoria. Inclusive, em nenhum momento o Lucas Paquetá vai chegar lá no West Ham e vai falar assim, eu quero ir embora, não quero mais jogar. Isso ele não vai fazer, tá? Ele não vai brigar para sair. Ele apenas expressou o desejo dele. E o desejo dele, ó, West Ham, não adianta vocês tentarem me vender para um outro clube da Europa. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero ser feliz na minha casa. Amigas e amigos abençoadas e abençoados, Flamengo faz faxina no elenco e após vender o Wallace deve negociar Michael com o Santos. Então assim, não teria clima para esse jogador permanecer no Flamengo. Não tem clima, o jogador que taca a pedra em avião. O Flamengo ainda recebeu uma bela de uma quantia pelo atleta, 10 milhões de euros, 62 milhões de reais na cotação atual. Foi um negócio assim, pode chegar a 75 milhões de reais. Então foi uma baita de uma negociação, um jogador
estava desvalorizado, o Flamengo ainda consegue vender por essas quantias, por essas cifras. Então, assim, temos que parabenizar, né, a atual diretoria que está fazendo a limpa no elenco do Flamengo. O Flamengo tem ainda, né, muita vontade de poder negociar o Michael com o Corinthians, né? Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver, né, essa saída do Wallace-An? Foi uma boa? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião. Todos vocês, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.